Olá, eu cumprimento a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje eu vou deixar aqui com vocês as minhas percepções sobre Gênesis capítulo 4. Aqui nós verificamos, a partir do versículo 1, o seguinte relato do texto bíblico. Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu à luz Caim, ela disse: com a ajuda do Senhor tive um filho. Tempos depois deu à luz o irmão de Caim e o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Vou parar aqui, só para a gente começar a eu já dizer algumas coisas para vocês. Vocês sabem que geralmente eu não leio o texto inteiro. Leia na casa de vocês, eu desafio a ler esse texto, porque aqui nós vamos ver em Caim o completo declínio do pecado de Adão, né? Então, Adão e Eva decidiram desobedecer a Deus, nós comentamos isso no capítulo 3, e os declínios da humanidade foram acontecendo e esbarraram exatamente no seu primogênito, né? O primogênito dele não ficou livre de carregar o peso, né, do pecado e da escolha de Adão e Eva. Então, o que acontece? Não é pelo fato de Caim ser o agricultor que a oferta dele não foi aceita, mas o fato que o coração de Caim não estava posicionado de maneira correta, e nós vemos claramente o texto dizer que Abel separou, aqui é bem claro, as melhores porções dos cordeiros. Abel já começou a fazer a obra de maneira relaxada, de maneira, né, sem muito cuidado. Então ele foi catando ali o que ele achava que tinha que separar, e foi o que ele foi apresentar como oferta ao Senhor. E nós sabemos que as ofertas oferecidas a Deus aqui no Antigo Testamento, elas tinham que ser primícias, elas tinham que ser as melhores, né? Tanto de animais quanto da colheita, tinham que ser sempre as primeiras, sempre melhor. E pelo que o texto aqui coloca, Caim não fez a separação da sua oferta dessa forma, e por isso Deus não aceitou a sua oferta. E aí você podia falar, nossa, mas é porque ele era um simples agricultor. Sim, um simples agricultor, mas que ficou furiosíssimo porque Deus não aceitou a sua oferta. Aí você vê um levante de um homem que foi ingrato, porque se ele fez uma colheita, certamente porque Deus abençoou aquele momento, aquela terra, como até hoje nós temos que ser gratos, porque se temos a fartura na nossa mesa, porque houve a bênção do Senhor para que o solo produzisse, e ele foi ingrato a isso, alheio a tudo isso, mostra um ser humano prepotente, arrogante, ciumento, invejoso, mentiroso. Ele também foi cínico, homicida, avarento, e, como eu falei, ele estava fazendo certamente essa obra ao Senhor de forma relaxadamente. E a Bíblia é clara, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Só que você percebe o amor de Deus por nós todos e por Caim foi tão grande que ele ainda foi atrás de Davi, e nós vemos isso relatado no versículo 6, e ele diz assim: por que você está tão furioso? Deus perguntando para Caim. O Senhor perguntou a Caim: por que está tão transtornado? Se você fazer o que é certo, será aceito, mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Nossa, aqui ele já entra dizendo meu filho, né? Como se diz assim, olha, eu não aceitei sua oferta porque ela não foi feita da maneira correta. Certamente, se da próxima vez você fizer da maneira correta, certamente eu vou aceitar. Mas tome cuidado, ainda deu um aviso, um alerta para ele.
Porque o pecado já estava na porta, já estava ali, plantado no coração dele. E ele tinha a responsabilidade de dominar esse pecado ou não. Eu tenho um outro vídeo aqui gravado, somente falando assim, era só ciúmes, e fala somente sobre esse pedaço aqui, bem mais explicado. E isso é amor, né, gente? O amor de Deus que te avisa, que vem e diga, faça direito que eu vou aceitar, e vai acontecer isso, tome cuidado, se desvia do mal. É assim que Deus faz desde o princípio, cuidando de nós, né, da nossa vida. E então, Caim sugeriu a seu irmão, vamos ao campo. E enquanto estavam lá, Caim o atacou seu irmão e o matou. Ele ataca o irmão, como que diz assim, vamos ali dar um passeio no shopping? Vamos ali dar um passeio no parque? E o irmão foi, né, porque eles eram irmãos, unidos pelo jeito, ou estavam acostumados a sempre fazer algum passeio juntos. Isso eu tô imaginando, tá, pessoal? E aí, ele se aproveitou e matou o irmão e tornando-se assim o assassino do próprio irmão. E depois ele fica tão cínico e tão envolvido no pecado que o Senhor pergunta para ele, no versículo 9, onde está seu irmão? Onde está Abel? Ele simplesmente responde no maior cinismo do mundo. Não sei, respondeu Caim. Por um acaso eu sou responsável por meu irmão? Ele falou, eu tenho responsabilidade alguma por ele? Ou seja, ainda é boca dura, né? Como fala, é respondão, né? Diga, não sei, e eu não tenho responsabilidade nenhuma em relação a isso, né? Então, mentiroso, cínico, sabe? Uma personalidade revelada, né? Porque é o que estava encoberto agora se torna revelado, e todo esse comportamento é porque foi dado lugar ao pecado que foi gerado lá no início do seu pai. E agora a gente está vendo aqui o declínio da humanidade de tempo em tempos por causa de uma escolha errônea e mal feita no Jardim do Éden. E assim, continua, né? Deus falando para ele que o sangue dele clama, o sangue de Abel está clamando, e assim vai. E no final, ele ainda, o Senhor disse para ele que o amaldiçoaria, que o castigaria 7 vezes mais, né? Que lançaria castigo sobre ele. E o castigo que Deus lançou sobre ele era muito pesado. Ele mesmo fala, esse castigo é muito pesado, eu não tenho como carregar. E ele, sabendo que o castigo era pesado, que ele não tinha como carregar, em vez de ele pedir perdão, de ele se arrepender, dizer, não, me perdoa, Deus, me perdoa, Senhor, eu fiz errado, ele não, em nenhum momento você vê o arrependimento dele. Não vê arrependimento dele, mesmo quando Deus várias vezes tenta persuadi-lo, tenta conversar com ele, ele não muda a sua posição. Ele não arreda pé da sua posição. Ele prefere dizer que a maldição que vai ser lançada sobre ele é pesada e que ele não podia aguentar. E aí ele pede, né, que o Senhor disse assim, o Senhor, se alguém me encontrar, alguém vai me matar. Então o Senhor coloca um sinal nele para que ninguém o mate, e assim Caim sai da presença dele. E termina assim a história de Caim. Mesmo assim, tendo que se afastar da presença do Senhor, levando a maldição, levando o sinal, todos os acontecimentos, ele não se arrependeu de nada do que ele fez. Depois o texto segue com os descendentes de Caim, vai até o nascimento, né, de Sete, e assim se segue os próximos versículos deste texto, que eu não vou comentar porque está falando da genealogia, são nomes, mas leia aí na sua casa. É isso que eu queria deixar com vocês, meu querido. O coração de alguém que dá lugar ao pecado, a pessoa se transforma, ela não encontra lugar de arrependimento, e um pecado chama outro, né? Vocês viram, foram uma quantidade grande de pecados, porque um pecado nunca vem só, a mentira nunca vem sozinha, trouxe o homicídio, trouxe o cinismo, trouxe o orgulho,
trouxe os ciúmes, a inveja, a cobiça, a raiva, o ódio, o sentimento de vingança. Então, assim, foram várias coisas que o pecado sempre traz a sua caravana, como eu digo. E fica no coração da pessoa e a pessoa se transtorna e a pessoa se transforma numa outra pessoa e comete atos horrorosos. É bom quando alguém reconhece que errou e abandona o pecado e se arrepende. O ruim é quando a pessoa nunca se arrepende, ela não quer saber do arrependimento, ela acha que ela está sempre certa e os outros estão sempre errados. Então, que o Senhor nos ajude a fazer com que a gente enxergue o que há de oculto em nós, para que a gente possa se arrepender sempre e andar nos seus caminhos. É o que eu deixo para vocês. Eu agradeço por ter me ouvido até aqui. Que o Senhor abençoe e guarde todos vocês e uma ótima semana.